Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Que assim seja. Abrir nossa Bíblia em Hebreus 11. E eu vou pedir para a pastora Quitéria estar me auxiliando. Ela lê o versículo 1 ao versículo 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Por enquanto vamos ficar só até aqui, mas os irmãos deixem a Bíblia aberta porque a gente vai ler todo o capítulo 11. Vamos falar a respeito dos heróis da fé. Quando se fala em fé, muitas igrejas pregam que a gente ter pensamentos positivos é apenas pensar em coisas boas. Mas a fé, ela vai muito além disso, do que a gente apenas ficar, não vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai muito além disso. Ela vai no que a gente acreditar no que está escrito aqui. E a palavra, ela vai nos mostrar aqui, a gente vai encontrar uma grande nuvem de testemunhos do que eu vou pregar aqui hoje. Nós vamos encontrar pessoas que viveram, que não viram ao que foi prometido, mas acreditaram. E é isso que é fé. Amém. Às vezes você não vê o que o Senhor prometeu para você. Às vezes você vê o seu filho com dificuldade, você vê a sua filha, você não consegue comprar a sua casa, você não consegue curar uma enfermidade. Mas a sua fé, ela tem que ir além daquilo, porque a sua fé, ela tem que levar você a Deus, não apenas conquistar coisas deste mundo. E é isso que nós precisamos entender. É nós nos levarmos a Deus. Essa tem que ser a nossa fé, que nós temos que almejar aquilo que está além deste mundo. É o mundo celestial, amém, o caminho que o Senhor está preparando para nós. E é isso que nós temos que aprender a buscar, amém? Amém. Capítulo 4, o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então aqui a gente tem dois irmãos. Um cuidava de ovelhas, um era pastor de ovelhas, e o outro cuidava da terra. Ambos foram levar ofertas ao Senhor. O Senhor aceitou a oferta de um e não aceitou do outro. Por quê? Porque não foi com o coração. O de Caim não foi uma oferta de coração. Foi uma oferta apenas porque viu o irmão ofertar e quis fazer também. Podemos colocar que foi uma oferta de inveja. Ele queria as mesmas bênçãos que o irmão tinha. Caim estava cuidando da terra. E aí fala assim, ele levou as primícias. Mas na hora que ele pegou aquela laranja, ou na hora que ele colheu aquele fruto, aquilo, ele verificou se estava perfeito, se estava bonito, se era agradável aos olhos do Senhor, ou ele apenas, mas era a primeira que eu peguei e coloquei no cesto. E a primeira que eu arranquei eu coloquei no cesto. Abel não, ele olhou aquele cordeiro, aquela ovelha, e ele viu que ela não tinha manchas, que ela não estava machucada, ele viu que ela era perfeita para o Senhor, e ele deu com amor. Ele queria agradar o Senhor porque ele tinha amor ao Senhor, então ele queria agradá-lo. Por isso o Senhor se agradou mais da oferta de Abel do que a de Caim. Verdade, pai. Então, as nossas primícias não é apenas tirar o primeiro salário, pegar o nosso salário lá antes de pagar qualquer conta, pegar e levar o nosso dízimo ao Senhor e trazer as nossas ofertas. Ela tem que ser do nosso coração. É uma coisa que eu estou levando a Deus com amor. Olha, não é por medo, não é por obrigação, é por amor. E foi isso que Abel fez. Amém, irmãos? Amém. 5 e 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aí a gente vê Enoque.
O que Enoque buscou? Um relacionamento com Deus. Ele tinha 65 anos quando o seu filho nasceu e ele passou a ter esse relacionamento com o Senhor. E ele andou com o Senhor durante 300 anos. E o Senhor para si o levou, ele não viu a morte. Ele tinha prazer em caminhar com o Senhor. Ele tinha prazer em conversar com o Senhor. Ele fazia aquilo tão bem com amor. Ele se levantava, ele cuidava dos seus afazeres, mas ele não via a hora de chegar à tarde para que ele estivesse com o Senhor, para que ele caminhasse pelas maravilhas que o Senhor havia criado para eles, para estar conversando com o Senhor. E Deus se agradava daquela conversa com ele. Deus também ficava ansioso pelaquela conversa. O Senhor ele fica ansioso para que nós conversemos com Ele. Não é só apenas para pedir. Enoque não ia a Deus porque ele estava passando por necessidades, porque ele estava com dificuldades. Ele ia a Deus porque ele tinha prazer em caminhar com Deus. Ele tinha orgulho de falar com Deus. Então nós temos que ter prazer em orar, em conversar. Ah, mas eu não sei orar. Orar é conversar. É estar no dia a dia buscando ao Senhor. E era isso que Enoque fazia. Então, quando nós aprendermos a conversar com Deus, a gente percebe como as coisas são diferentes. Você conversa com o vizinho, você conversa com o seu filho, você conversa com o seu marido, com a sua esposa, e você não consegue conversar com Deus? A conversa é a mesma. Você vai dizer para ele aquilo que está te alegrando, aquilo que está te entristecendo, aquilo que aconteceu de bom, aquilo que aconteceu de ruim. Você vai falar com ele sobre as pessoas que estão com necessidade. Isso é orar, é conversar com Deus de uma maneira que você tenha a mesma liberdade que você tem para conversar com alguém da sua casa. Porque Deus te dá essa liberdade. E Deus se agradou tanto dessa liberdade que Enoque tinha com ele, desse prazer, desse relacionamento, que o levou para ele, não permitiu que ele morresse. Deus ficou constantemente com ele. Olha, você vai comigo, você não vai descer a sepultura, você não vai esperar a ressurreição para estar comigo, você vai comigo hoje. Glória a Deus. 8 a 10. Jesus. Versículo 8 a 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então aqui agora a gente vê Abraão. Abraão estava na terra dele, estava ali, ele tinha a plantação dele, ele tinha o gado dele, ele não tinha necessidade de nada. Ele vivia bem financeiramente, ele vivia bem de saúde, ele vivia bem. A única tristeza que ele tinha era não ter o seu próprio filho legítimo e tal, tanto que ele falava que o seu mordomo queria receber a sua herança. Ele não tinha dificuldades nenhuma. Porém, quando o Senhor disse, larga a tua parentela e vai para a terra que eu vou lhe dizer, que lá eu te farei uma grande. Ele não fez perguntas. Não murmurou. Sabe, quando o Senhor manda a gente fazer alguma coisa e a gente fica com murmuração, acontece uma coisa, a gente murmura, ai, mas eu fui na tua casa, por que isso aconteceu? Ai, mas eu dou meu dízimo, por que isso aconteceu? Ai, porque eu oro a ti, por que isso aconteceu? Não houve murmuração. Não houve perguntas de para onde era, como ele ia viver. Vai para o lugar que eu vou te mostrar. Chamou a sua esposa, que igualmente também não murmurou, pegou as coisas dela, fez aquela, e vamos. Seguiu naquela viagem e foi para o lugar onde o Senhor prometeu, um lugar onde ele iria fazer dele uma grande nação, e ele foi como? Pela fé, aguardando que aquilo que o Senhor estava falando para ele iria se cumprir em algum momento. Ele foi na certeza de que o Senhor tinha coisas boas para ele. Ele não precisou ficar procurando de como seria, onde seria, de como ele iria sobreviver. Ele pura e simplesmente obedeceu. E nós temos dificuldades para obedecer ao Senhor, cada dia mais e mais o Senhor fala e a gente tem dificuldade para obedecer. Porque a gente não vive mais pela lei, a gente vive pela graça. Mas a graça
para nós é nós olharmos também algumas coisas que estão na lei e obedecer. Tem certas coisas que realmente está na lei, não fazem mais parte. Mas seguir a palavra de Deus, seguir os mandamentos de Deus, isso está na lei e a gente tem que seguir. Tem que ler a palavra, não podemos nos curvar diante de outros deuses, não devemos procurar as coisas desse mundo, não devemos matar, não devemos roubar. É coisas que estão na lei, mas que não mudou, mesmo que hoje nós vivamos pela graça. É obedecer a palavra de Deus em todo o tempo. E foi isso que Abraão fez. Ele obedeceu. Amém? Amém. Eu vou ler o versículo 7, por favor. 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo. E foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aí a gente vê Noé. Noé estava no local, tranquilo, longe das águas, como nós hoje vivemos hoje. Se o pastor começar a construir um barco aqui, ele vai ser motivo de chacota. Todo mundo vai começar a rir dele. Mas como que chama? Nós estamos a quilômetros do litoral mais próximo, que é Santos, e ele está me construindo um barco. Toda a vizinhança vai dizer que ele é louco, vai chamar o hospício e ele vai sair daqui numa camisa de força. Provavelmente era o que acontecia na época, mas Noé ignorou. Ele ignorou as pessoas chamando ele de louco, ele ignorou as pessoas xingando ele de outros nomes feios, que com certeza houve, ele ignorou tudo que acontecia, tudo que falavam dele, provavelmente pessoas da própria família, provavelmente os seus próprios filhos, a sua esposa, dizendo: homem, você está doido? Assim como a esposa de Jó falou: abandona esse teu Deus e morre. Provavelmente a esposa dele também não aguentava mais esse motivo de chacota e falou para ele: homem, você está doido? O que você está fazendo? Não tem como. Como que vai chover? Como é que você está construindo um barco desse tamanho? Como é que você vai criar animais? Isso não existe. Mas ele ignorou tudo que foi falado. E aí a gente está no trabalho ou está na vizinhança, alguém começa a falar alguma coisa, você se sente constrangido e já não quer mais falar do Senhor. É como a pastora falou a semana passada. Uma pessoa, você convida a pessoa para vir na igreja, ela fala não, e você não tem coragem de falar para ela não, para participar das coisas dela, das coisas mundanas. Não é assim. Então a gente tem que estar atento a essas coisas. A gente tem que estar preparado para as chacotas que nós iremos receber. Muita gente vai rir, Maria querida. Muita gente vai rir de você, porque você serve ao Senhor, vai dizer que não adianta você servir. Mas você tem que ignorar tudo o que o pessoal fala. Você tem que manter a sua fé. Você tem que ter a certeza de que o Senhor, Ele tem coisas grandes para você. Aleluia. E ignorar aquelas pessoas que são usadas pelo inimigo é o que vai te fortalecer na fé, é o que vai te trazer a sua vitória. Amém? Amém. Glória a Deus. 11 e 12. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pela fé, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Aí você vê Sara, que também não murmurou juntamente com seu marido quando foi pedido para sair da cidade. Não se queixou com seu marido que iria para onde iria, o que ia fazer, porque que ela ia deixar pai, porque que ela ia deixar mãe, porque ela tinha amigas, porque ela tinha... Não, ela não murmurou, ela seguiu. E foi feita uma promessa a ela de um filho. Ela não questionou porque ela já era velha, ela não questionou porque ela já não tinha mais as suas regras menstruais, ela não questionou que o seu corpo estava envelhecido, que não era forte mais para gerar uma criança. Ela acreditou na palavra do Senhor para ela. Ela confiou. Houve um momento em que a sua fé enfraqueceu, que ela houve quando ela mandou que seu marido se deitasse com Agar. A mesma coisa foi da parte dele. Ele poderia ter falado para ela: não, o Senhor prometeu, fez essa promessa para mim e para você, não é para Agar, e ter se negado. Então, um pequeno momento em que a fé deles não é que acabou, ela deu uma enfraquecida. Mas o Senhor fortaleceu essa fé depois. Aleluia. O Senhor esteve com ela e fortaleceu. E ela gerou essa criança. E ela gerou a Isaac. E foi uma grande nação através de Abraão. Amém.
Porque eles confiaram no Senhor, eles não murmuraram, eles aprenderam ali a esperar o tempo do Senhor. O Senhor falou, não aconteceu em 1 ano, não aconteceu em 2, foi 25 anos para que ela tivesse Isaac. E ela guardou esse tempo. Aí você vai numa igreja, você recebe uma promessa, ou numa leitura, você orando, você escuta o Senhor falando com você que vai acontecer uma coisa, aí passa um mês, não aconteceu, passa 2, não aconteceu, e você, porque aquilo não era de Deus, porque Deus, sabe? A gente não consegue esperar o tempo de Deus, a gente quer tudo na nossa hora, como uma criança mimada. Se as coisas não acontecem naquele momento que a gente quer, que a gente pede, a gente fica agindo, se jogando no chão, esperneando, não vou mais para a igreja porque Deus não está me ouvindo, não vou mais fazer isso porque Deus não... E é assim que a igreja está vivendo hoje, as pessoas estão largando Deus por pouquíssima coisa, porque não estão conseguindo aquilo que quer, aí acham que tem que ir para outro lugar, acham que tem que procurar a felicidade. Ah, não, aqui não, minha felicidade está ali. Aí abandona casamento, aí abandona trabalho, abandona tudo, entra em vícios, porque é a minha felicidade. Infelizmente, as pessoas estão vivendo assim, não está mais conseguindo ver alegria em servir ao Senhor, não está mais conseguindo esperar no Senhor, não tem paciência, sabe? A fé está desfalecendo nas pessoas, e isso é uma coisa muito triste. Nós temos que ter muito cuidado com o que está acontecendo. Está buscando Ele. E como a gente vai ser fortalecido? Orando, conversando com Deus, lendo a palavra. É assim que a nossa fé vai ser fortalecida, para nós esperarmos o tempo dele. Amém? Amém. Glória a Deus. 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, é isso que eu falei, tá vendo? Eles não viram em vidas. Abraão não chegou a ver a quantidade de filhos que Jacó teve. Ele conheceu aos netos, mas não viu o tanto de bisnetos que teve. Não viu a grande nação que foi feita através dele. Sara também não teve essa visão. Mas eles viveram crendo naquilo que o Senhor havia prometido para eles. E por isso hoje eles estão aqui como testemunhas da fé, para nos fortalecer. Porque continuaram vivendo sem ver, mas acreditaram até o último momento. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. De 17 a 21. Do versículo 17 ao 21. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, bem próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado no seu bordão. Bordão é o cajado dele. Então aqui, o que você vê? Abraão obedecendo mais uma vez. Quando o Senhor falou para ele: vai, sacrifica teu filho, ele olhou, era o único filho, era o seu unigênito. Porque embora ele tivesse Ismael não vivia com ele, não fazia parte da promessa, então ali considerado o unigênito dele, o herdeiro da promessa era Isaac. Só que na visão dele, ele iria chegar a finalizar, ele iria chegar a sacrificar o filho dele, mas o Senhor o iria ressuscitar. E ele foi, ainda assim, obedecendo. Isaac, caminhando com ele, percebeu o que estava acontecendo, porque era Isaac quem carregava a madeira. Isaac viu o fogo, ele viu a lenha, e ele perguntou: pai, nós temos fogos e temos lenha, e aonde está o sacrifício? Quando seu pai respondeu: Deus proverá, ele entendeu. E ele confiou também na promessa, porque ele também sabia, ele estava sendo criado, educado na palavra do Senhor, ele sabia que existia uma promessa sobre a vida dele, e ele também foi calado, sem reclamar, sem murmurar. Ele já era um rapaz, provavelmente,
com força suficiente para lutar contra seu pai, para não ser amarrado, ou para correr. Ele poderia fugir, não aceitar, mas não. Calado, ele se deitou na pedra, se deixou ser amarrado, e na hora que seu pai levantou a vaca para imolar, que o Senhor mandou que ele parasse. Não, ali está o sacrifício. Em todo o tempo também, Isaac confiou na promessa do Senhor. Aleluia. Se manteve quieto, esperando o tempo. Crendo também que seria ressuscitado, que ele poderia aceitar aquele sacrifício, que ele também seria ressuscitado. E eles festejaram depois. Isso é fé. É você olhar e você não ver para onde fugir e você continuar ali esperando no Senhor. Não é apenas ter pensamentos positivos. É você esperar que aquilo que você pediu ao Senhor vai acontecer no tempo dele. E se não for, ele vai te dar uma direção. Se aquilo que você quer não acontecer, às vezes não está no coração de Deus o que a gente quer. Às vezes Deus nos dá uma coisa porque nós insistimos muito com ela, mas não é a coisa certa e nós acabamos sofrendo por conta disso. Porque nós estamos buscando aquilo que agrada ao nosso coração ao invés de agradar o coração de Deus. E aí, às vezes, acabamos sofrendo. Então, quando a gente espera no Senhor, na vontade dEle, a tendência é a gente ter alegrias, somente alegrias. Mesmo que por um pequeno momento a gente chore. Versículo 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Aí você vê José, filho de Jacó, que também conhecia a promessa. Ele foi levado com 17 anos para o Egito e ali ele estava como escravo. José, embora governador, ele ainda era escravo. Embora foi dado a ele um cargo superior a ele, era apenas o próprio faraó, ninguém tinha mais voz ali no Egito, além de faraó e ele. Quando ele falava, só faraó podia tirar a ordem dele. Mas ele ainda era escravo. Infelizmente. E a prova de que ele era escravo, que quando seu pai morreu, ele teve que pedir autorização a faraó para ir enterrar o pai. Ele não pôde sair do Egito quando acabou a fome. Não, porque ele trabalhou 7 anos para guardar mantimento. Depois ele trabalhou 7 anos para poder manter as pessoas vivas ali, porque estava tudo acabando. Não, ele não pôde sair quando os 14 anos se passaram. Ele teve que continuar ali. Ele era escravo de Potifar. Provavelmente Potifar o deu de presente a faraó quando ele foi Preso, né? Porque ele estava preso, ele estava na cadeia. Então ele pertencia ao faraó, pertencia ao Egito. Então ele não conseguiu sair dali. Mas ainda assim, ele preferiu que os seus ossos fossem levados para Canaã. Aleluia. Ele não queria permanecer naquele lugar. Ele sabia que ele ali era governador, que as pessoas durante muito tempo iriam se lembrar dele como governador que salvou a todos. Mas passou-se o tempo e ele foi esquecido. Todos ali foram esquecidos. Então, só que a promessa que o Senhor havia feito para ele não havia sido esquecida. E ele queria estar lá em Canaã quando o povo dele recebesse a promessa do Senhor. E foi isso que ele pediu. Ele não queria estar lá. Amém? Amém. 23 a 26. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Aí a gente vê Moisés, que tinha como para ele a morte, porque era a ordem ali. Todo menino que nascesse era para ser morto. Seus pais o esconderam, colocaram ele depois no rio Nilo. A filha de Faraó o encontrou e o criou
como filho, e ele passou a ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó. Mas ele não quis aquelas riquezas. Aquela riqueza toda do Egito para ele não servia. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo dele a viver na riqueza. Porque aquela riqueza toda ali, toda aquela alegria ali era passageira. E quando ele morresse, a alma dele estaria condenada, assim como todos os outros que estavam ali foram. Todos os egípcios foram condenados. Então ele escolheu a melhor parte. Ele escolheu estar com Cristo. Embora tivesse que fugir dali, ficar ali escondido 40 anos no deserto lá também, em outra terra, se casou, teve filhos, mas ele preferiu assim, a ficar ali em meio àquelas riquezas. E as escolhas que nós fazemos hoje, que vai determinar como a nossa família vai viver, como nós vamos viver. As escolhas que fazemos hoje determinam como os nossos filhos vão ser amanhã. Aquilo que ensinamos para eles, aquilo que passamos para os nossos filhos, para os nossos netos, aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós vivemos, é o que nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho vão ver. E é isso que nós temos que fazer, viver de acordo com a palavra. Esquecer as coisas desse mundo, as riquezas. Não vir ao Senhor procurando riquezas, vir ao Senhor procurando a graça que Ele tem para nos oferecer, o amor que Ele tem para nos oferecer, buscando sempre no Senhor a justiça do Senhor, porque é o que está na palavra dele: buscai o reino de Deus e a vossa justiça, as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, se nós estivermos sempre buscando ao Senhor, abrirmos mão das coisas deste mundo, como Moisés fez, nós iremos receber grandes coisas da parte do Senhor. Amém? Amém. 27 a 29. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o Mar Vermelho como por terra seca, e o que intentando os egípcios se afogaram. Aí você vê, aí ele teve fé, ele fez tudo como o anjo falou, comemorar a Páscoa, passar o sangue na porta. Durante a noite o anjo da morte veio, levou todos os primogênitos egípcios e eles permaneceram vivos. Cada um deles permaneceu. Pela manhã foram e atravessaram o mar. Quando chegaram diante, não tinha para onde ir. E agora? Olhou para o Senhor falou: levante o teu cajado, e ele levantou. Graças e o mar se abriu. Louvado Fé. Quando o mar se abriu, eles começaram a passar. Era o único caminho a seguir. Eles seguiram, crianças maravilhadas, velhos que mal podiam andar, passaram sem tropeçar, todos chegaram do outro lado. Os egípcios, quando viram, nós também podemos passar. Se eles passaram, nós passamos também. Só que o caminho que o povo de Deus estava passando não era o caminho para os egípcios. Às vezes nós escolhemos caminho errado. Quando nós seguimos o caminho certo, o Senhor nos dá livramento, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Quando nós seguimos caminhos errados, aí a gente tem que pagar o preço das nossas escolhas. Os egípcios tentou aquele caminho, não quer porque eles queriam seguir o caminho do Senhor. Eles estavam naquele caminho porque eles queriam o povo do Senhor. Então, quando você vem no caminho de Deus, mas procurando as coisas erradas, quando você vem para a igreja buscando prosperidade, quando você vem à igreja buscando casamento, você vem para a igreja procurando tudo, menos o Senhor, aí você não vai se dar bem. Naquele momento, em alguns instantes, você até pode receber aquilo que você quer, mas não é permanente, porque não foi aquilo que o Senhor preparou para você. É como eu falei antes, o Senhor às vezes ele ouve a sua oração, mas é uma alegria passageira, porque não é o que está no coração dele para você. Aquele caminho não era o caminho dos egípcios. E quando o último israelita passou, o mar se fechou e todos eles se afogaram. Não sobrou ninguém para contar a história. Foram tragados pelo mar. As nossas escolhas vão definir a nossa vida.
30 e 31. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Aí você vê aqui, eu já preguei antes sobre Raabe, né? Você vê, o muro de Jericó, aos olhos humanos, era impossível de derrubar. As pessoas, assim, quem estava em volta nem tentava mais lutar contra o povo de Jericó, porque os muros eles eram tão altos e tão largos que as pessoas construíam casas no muro, de tão tremendo que ele era. E o povo de Deus, quando foi lá e derrubou aquele muro, não foi com espada, não foi com armas, não foi com hoje, né, com as bombas, foi apenas com buzinas, com a arca do Senhor, com gritos. Eles obedeceram, marcharam, 6 dias marchando, voltaram. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. No 7º dia, rodearam de novo 7 vezes e buzinaram e gritaram, e aí os muros começaram a cair. Foi como um terremoto. Aqueles muros começaram a cair, só ficou em pé a casinha de Raabe ali, que tinha aquele cordãozinho vermelho amarrado, como foi lhe dado ordem. Porque ela fez a escolha certa no tempo certo. Glória a Deus. Ela escolheu, protegeu os espias, amarrou a corda como lhe foi mandado, e quando os muros caiu, ela recebeu a salvação e foi colocada aqui entre os heróis da fé. 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas. Gideão saiu com 32.000 homens para guerrear contra os medianitas. Durante o caminho, o Senhor falou para ele, se você for com todo esse povo e vencer essa guerra, eles vão se gloriar. Vão dizer que foi eles que conseguiram, que a vitória é deles. Então, vai lá e dispensa uma parte desse povo. Aí chegou para eles e, aqueles que estiverem com medo, aqueles que tiverem isso, pode voltar para casa, que vocês não serão repreendidos, não irão falar mal de você, em nenhum momento nós vamos questionar a decisão de vocês. Pode voltar. Foram embora 22.000, ficaram só 10.000. O Senhor olhou e falou, ainda é muito, vamos tirar mais um pouquinho daí, tem muita gente ainda, 10.000, ainda vão se gloriar ainda, não vão colocar em mim. Desce eles lá no ribeiro, manda eles beberem água. Aqueles que se ajoelharem e colocarem a boca na água, volta para casa. Aqueles que fizerem uma conchinha, trazer água até a boca, que estiverem atentos, esses podem ficar. Ficaram apenas 300. Apenas 300 homens. E eles desceram a peleja e voltaram vitoriosos. Sem espada, sem faca, sem lança, sem flecha, sem nada. Apenas com os cântaros na mão. Apenas com cântaros na mão. Santo Deus. Com buzinas. Só isso. Durante a noite, começaram a quebrar os cântaros, tocar a buzina e a gritar. O povo acordou assustado, achando que estava sendo atacado por um exército, e começaram a atacar uns aos outros mesmo. De quem foi a vitória? Do Senhor. Aleluia. Mas pela fé, Gideão desceu apenas com 300 homens. Ele poderia falar, não, se com 32.000 já estava difícil, como é que eu vou só com 300, pai? Vou não. Ah, Deus, o Senhor me desculpa, mas eu não vou não, estou voltando para minha terra, vou procurar outro lugar para viver, já que não dá mais para viver por aqui, vou me esconder em algum outro lugar por enquanto até a morte chegar. Mas não, pela fé ele desceu, apenas com os 300, confiando que o Senhor iria salvá-los. Baraque, Débora, era profetisa e juíza na época, chegou para ele, o Senhor mandou você ir contra os homens. Você vai lá, vai fazer isso. Ele olhou para ela e falou assim, só vou se você for comigo. Débora olhou para ele e falou,
Tá, eu vou, mas você vai ter ciência de que a honra não será tua, será minha, que o povo irá falar que uma mulher esteve com você e venceu a guerra. Aqui eu vejo 2 pontos sobre essa questão de Baraque, quando ele diz, só vou se você ir comigo. Quando ele aceitou o que Débora falou, que a honra seria dela, ele não queria a honra, ele queria o seu povo liberto. Fosse como fosse. Meu Deus. Se era a Débora que queria ganhar todo o crédito, amém. Mas ele iria com a certeza que o Senhor estava com ela. Porque a palavra de Débora ali, quando ela falava, todos acreditavam, porque a palavra dela também nunca voltou vazia. O Senhor falava com ela claramente. Ela tinha comunhão com o Senhor. Quando Deus falava com ela, era claro. E as pessoas viam que acontecia tudo da maneira que ela falava. Então Baraque sabia disso, conhecia Débora e falou, vamos comigo. Se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Aí muita gente, o segundo ponto que eu vejo aqui em Baraque, muita gente poderia falar que ele não poderia estar sendo citado aqui no livro da fé, como os heróis da fé, porque ele temeu e não quis ir sozinho. Eu já vejo uma outra questão. Ele pediu ajuda. Há momentos em que a gente vai precisar de ajuda. Isso nos torna menos fé? Não. Isso diz que nós precisamos de ajuda, porque nós confiamos no Senhor, mas sozinho não podemos. Precisamos de alguém que nos fortaleça. A questão aqui você vê, por exemplo, Elias. Elias se sentiu sozinho, estava naquela caverna preso, ele se sentiu sozinho. Ele fez uma caminhada de um dia após o grande fenômeno que ele fez ali, que desceu fogo do céu, ele matou todos os profetas de Baal. Depois ele se sentiu entristecido, sentiu fraco porque ele teve medo e se sentiu sozinho. E não é isso que Deus quer para nós, que nós vivamos sozinhos. Tanto que a palavra diz, não é bom para o homem que esteja só. É isso que o Senhor falou para nós. Então Baraque, naquele momento, ele queria uma ajuda. Não é pecado pedirmos ajuda à pessoa que está próxima. A palavra de Deus, ela fala para nós, Deus está comigo através daqueles que me ajudam. Então, se Baraque sabia que Deus estava com Débora, e se Débora com ele, Deus estava indo também. Deus estava com Débora o tempo todo. Esses dias atrás, eu ofereci ajuda a uma amiga, uma colega, e ela pegou e respondeu mal para mim e falou que ela ia passar pelo deserto dela sozinha. Quando que o Senhor falou que você tem que passar pelas suas lutas sozinha? Em que momento o Senhor falou que as suas lutas são sozinhas? Não, todo momento. Ele fala para você que tem que estar com alguém. Pastora, por favor, Eclesiastes 4, 9 e 10. Eclesiastes. Fica difícil. Aqui eu estou bateando aqui. Não sei por quê. Não consigo gerar daqui. Não eu falei aqui. Eclesiastes 9 e 10. 4. Melhor é serem 2 do que 1. É isso? 4. Aí esse daqui é o Eclesiastes, achei. Show. Consegui. Eu achei, não estava conseguindo digitar. 4, 9, né? 9 e 10. 9 e 10. Quatro. 9. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Está vendo como que o Senhor ordena que nós tenhamos alguém conosco? Que nós não andamos sozinhos?
Não tenha vergonha, irmão, de pedir ajuda se você precisar. Amém. Se você tiver dificuldade, se achar que a sua fé está enfraquecida, peça ajuda. Se for alguma dificuldade com a sua família, peça ajuda em oração. Se for alguma dificuldade com você, peça ajuda. Porque se você cair, não vai ter quem te levante. Não é vergonha pedir ajuda. E foi isso que Baraque fez. Embora muitas pessoas venham dizer que ele foi fraco, muito pelo contrário, ele foi corajoso. Porque é muito difícil uma pessoa como ele, chamada com poder, pedir ajuda ainda para uma mulher naquela época. Isso tornou mais corajoso ainda. Então, Elias, quando ele estava sozinho lá, o anjo apareceu para ele 2 vezes. Alimentou ele e falou: coma, porque você vai precisar de força, porque você irá caminhar 40 dias e 40 noites. Ele estava sozinho por opção. Isso aí, quando ele resolveu ficar sozinho, ele começou a entrar em depressão. Por quê? Ele achava que todos os profetas estavam mortos, só ele estava vivo. E aí ele começou a entrar numa depressão, ao invés de ir para um lugar onde tivesse mais pessoas para ele descobrir o que ele pensava não era verdade, e aquela depressão não entrasse no coração dele. Então, ele foi ali alimentado pelo anjo e orientado pelo Senhor, e foi e andou 40 dias e 40 noites, e cumpriu depois a palavra do Senhor, e ele continuou sendo uma bênção. Baraque foi uma bênção, Débora foi uma bênção. E são pessoas que estão aqui em exemplo para nós. Não caminhe sozinho. Não pense que sozinho você vai conseguir, porque você não vai. Sansão, separado por Deus, como Nazireu. Mas assim como Esaú, não estava nem aí do que o Senhor havia preparado para ele. Versículo 32. Então, tudo que o Senhor ali falou que não era para ele fazer, ele fez. Ele tocou em mortos, ele bebeu vinho, ele comeu um mel, tudo que não era para fazer, ele fez. Desrespeitou a palavra do Senhor. Deitou com uma mulher de vida fácil, com uma prostituta, que Dalila não era. Falou sobre a sua força, foi preso, perdeu os seus olhos. Mas ali, em nenhum momento, ele pediu perdão ao Senhor, ele se arrependeu. E na morte dele, ele matou mais do que matou em vida. Ele matou 1000 com a queixada de um jumento. Mas eram todos soldados, homens que poderiam ser substituídos. Ali no templo, ele matou 3.000 príncipes. Todos os poderosos que estavam ali. Não é que os 3.000 eram príncipes, mas em todos ali, eram as pessoas poderosas que ele matou. Amém. Pessoas difíceis de serem substituídas ali na hierarquia dele. Acabou com geração ali. Então é isso que a gente tem que entender. Pecou? Davi pecou? Pecou, mas foi um homem com o coração de Deus. Então, se o inimigo falar para você que você é pecadora, que você não tem direito de estar aqui, que você não tem direito às bênçãos do Senhor, não dê ouvidos ao Satanás. Porque você vai encontrar na Bíblia muitos homens e mulheres que pecaram, se arrependeram e o Senhor perdoou. Amém. Amém. E Jefté, esse... Meu Deus do céu, só Deus mesmo na misericórdia dele. Ele pagou um alto preço. Quando o Senhor ele foi chamado, ele era filho de Gideão, uma prostituta. A família, os irmãos dele, da esposa legítima, botou ele para fora. Os anciões da cidade expulsaram ele. Quando a cidade estava em perigo, foram buscar ele, porque ele tinha um grupo de homens ali, barra pesada, foram chamar ele para ajudar. Ele não guardou raiva no coração, dizendo: se virem, façam o que vocês quiserem, vocês não me expulsaram, o que eu tenho com isso? Então agora é hora de vocês morrerem. Não, ele aceitou e ele foi. Só que antes de sair, ele fez um voto com Deus, que se Deus desse a vitória para ele, a primeira coisa que viesse ao encontro dele, ele iria sacrificar ao Senhor. Ele foi e ele venceu a guerra. Quando ele voltou, quem saiu às portas para recebê-lo, cantando e dançando com alegria? Sua única filha. Ele havia feito uma promessa ao Senhor, e ele se ajoelhou e falou: que o meu coração está quebrado, filho, o que fizeste? E ela pediu apenas 2 meses para se despedir das amigas, para andar com as amigas, mas ela também aceitou aquilo que o Senhor falou.
Porque o pai dela havia feito uma promessa e o pai dela tinha que cumprir e ela aceitou. Assim como Isaac obedecia, ela também aceitou o destino que foi dado a ela. E ela passeou com as amigas, que passados 60 dias ela voltou e ele a sacrificou. A fé dele era grande, mas foi tola em um determinado ponto. Às vezes nós não precisamos fazer promessas ao Senhor para receber bênçãos dele. Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos, indiferente de qualquer coisa. Se ele foi chamado ali é porque Deus tinha um propósito sobre a vida dele. Ele teve um momento que a sua fé foi falho, mas não desistiu. Ele venceu e ele seguiu aquilo que ele havia prometido. Então toma cuidado com aquilo que você promete ao Senhor, porque vai haver momentos que vai ter que tomar decisões difíceis e ele teve que tomar e ele cumpriu a promessa dele. Porque também tem isso, quando você prometeu uma coisa ao Senhor, doa o que doer, você tem que cumprir aquilo que você prometeu ao Senhor. Aí pode ler do 33 ao 37. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Era até 30. Pode continuar, pode terminar até o 40. Ah, tá. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, você vê aqui está se referindo a Daniel, está se referindo a Sadraque e Mesaque, que passou pela fornalha de fogo, o Daniel passou pela cova do leão, Jeremias, que foi maltratado, espancado, jogado no poço de lama, Isaías, que foi morto por uma serra de madeira pelo meio de maneira maligna, apedrejado, Estevão. Então, muita gente aqui está se referindo, quando ele fala aqui, que se for citar um a um aqui, a gente não tem tempo, irmãos, para falar cada um aqui na fé. É a noite toda para falar sobre a vida de cada um, como Pedro morreu, como Paulo morreu, como Tiago morreu, cada um. Por quê? Porque se negou a negar a fé. Aqui bastava falar, não, eu não aceito Cristo, pronto. Tudo que lhe foi tirado, lhe era devolvido. Porque muitas pessoas perdiam tudo, eram jogadas, eles viviam em caverna, viviam escondidos. Ainda nos dias de hoje, em muitos países, as pessoas viviam assim, escondidas. Basta uma palavra, não, eu não aceito mais Jesus. Mas eles não querem fazer isso, eles querem viver com Jesus, eles querem receber a mesma promessa. Abraão não viu, Moisés estava diante da terra prometida, não entrou nela. Muitos outros estão apenas aguardando para entrar no céu, porque aqui da terra, o que eles podiam fazer, pelo nome do Senhor, eles fizeram. E é isso que nós temos que fazer. Nós não vamos ver, mas nós temos que confiar. Aleluia. No que o Senhor tem preparado para nós. Agora, para a gente finalizar, no capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém. Tá vendo?
essa nuvem de testemunhas que a gente tem que seguir, abandonando o pecado, os embaraços desse mundo, tudo aquilo que vai tentar te afastar do Senhor. E se ele tiver dificuldade, leia sobre esses que eu preguei aqui, sobre Baraque, sobre Gideão, está tudo em Juízes. Leia o livro de Juízes, vocês vão entender tudo o que aconteceu. Quando tiver dificuldade, procura cada um deles. Se a leitura, leia sobre Davi, leia sobre Moisés, leia sobre Sansão, sobre Baraque, sobre cada um. Aí você vai entender. É nuvem de testemunhas que eles estão para nós. Sobre o que cada um sofreu. Como que cada um passou pela peleja. Para estar hoje nos dando, nos fortalecendo em fé. Para alcançarmos a graça do Senhor. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus.